Olá, Shalom amados, tudo bem contigo? Como você lida com as turbulências da sua alma e do seu coração? Quero compartilhar uma palavra que fala nesse tema. Turbulência fala de perturbação da ordem, agitação, tumulto, algo que coloca em desordem aquilo que está estabelecido ou estabilizado. Nós temos que lidar com turbulências quase todos os dias na nossa vida, no lugar de trabalho, na empresa, no lar, enfim, nas relações humanas, nas relações comerciais. Turbulências são realidades e fatores que temos que aprender a lidar todos os dias. Mas existem aquelas turbulências do coração, aquelas turbulências da alma. E é isso que eu quero falar contigo aqui. Gostaria que você tirasse um tempo para ouvir e receber essa mensagem em seu coração. Tenho certeza que Deus vai tocá-lo, vai abençoá-lo e vai encorajá-lo nesses dias que estamos vivendo. Deus abençoe a sua vida. Turbulências da alma e do coração. Quero compartilhar um texto, uma passagem bíblica para aprofundar esse assunto contigo nesse momento, nesta hora. No livro de Marcos, no capítulo 4 e no versículo 35 em diante, diz essa passagem bíblica. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: "Vamos passar para a outra margem." E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, ou grande tempestade, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: "Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos?" E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: "Acalme-se, fique quieto." O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé?" E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" Aqui parece que Jesus esperava que eles, os discípulos, já estivessem nesse estágio de fé, de autoridade, para lidar com as tempestades da vida e as turbulências da alma e do coração. Existem ventos, existem forças espirituais, naturais, econômicas que mudam. Estão muitas vezes fluindo numa direção e daqui a pouco muda ou se agita e a ordem das coisas também muda. E nós que vivemos por fé, temos em Deus uma âncora e uma segurança de buscar lidar com aquilo que é adverso, contrário, aquilo que é algo que está fora do nosso alcance. As pessoas que não creem em Deus, que não confiam numa força movida por Deus em favor daqueles que nele confiam, elas vivem desamparadas, à mercê das circunstâncias, à mercê da realidade que está fora delas, que está além delas. Mas você e eu, que somos chamados para caminhar por fé, como disse o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16 e 17. "Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E é no Evangelho que se revela a justiça de Deus, de fé em fé, porque o justo viverá pela fé." Então nós somos chamados para viver por essa fé em Cristo. Em Hebreus 12 fala que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E que devemos correr a carreira que nos foi proposta, olhando firme para o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Ele mesmo teve que correr a sua carreira. Ele mesmo veio ao mundo, nasceu, cresceu, assumiu a sua missão, morreu na cruz
e consumou a sua obra, e subiu aos céus, enviou o Espírito Santo, que hoje habita na vida da igreja, na vida dos cristãos, na vida do crente, na vida daquele que confia, que tem fé em Jesus. Não estamos desamparados. Ele mesmo disse: eu não vos deixarei órfãos. Em João 14 ele disse: eu não vos deixarei órfãos, mas rogarei ao Pai e ele vos enviará o Consolador, o Espírito Santo, e ele estará convosco, ele estará em vós. Então, voltando a esse texto, Jesus está indo para Gadara. Ele estava atravessando o mar da Galileia, e ele, do outro lado, em Gadara, ele haveria de libertar um endemoniado que tinha legiões de demônios. Nós estamos caminhando rumo a um destino, rumo à realização de muitas coisas que Deus deseja fazer em nossas vidas. Mas, ao caminharmos nessa direção, nós enfrentaremos ventos, tempestades e turbulências. Tem uma passagem muito interessante em Mateus 7, 22, 23 e 24, que fala da casa edificada na rocha. E que a casa edificada na rocha, que é o cristão que tem a sua vida firmada, enraizada em Cristo, e a casa edificada na areia é o cristão que não está com a sua vida enraizada em Cristo, diz que ambos enfrentarão tempestades, ventos, chuvas, ou seja, são forças, não somente forças da natureza, mas forças espirituais malignas e circunstâncias naturais que teremos que todos nós enfrentar. O cristão e o não cristão, o que confia em Deus e o que não confia em Deus. Mas o cristão que está bem e o cristão que não está bem. Todos teremos que passar por ventos fortes, por turbulências, por mudanças da ordem das coisas. Mas a questão é, quando Jesus está indo em direção a Gadara, se levanta esses ventos. Eu acredito que não são ventos naturais apenas e não são ventos enviados por Deus, o Pai, porque a intenção era afundar o barco, era causar danos, inclusive, da vida dos discípulos e de Jesus. Ali estava a esperança da humanidade, não só Jesus, mas ainda que ele não havia morrido na cruz, não havia consumado a obra do Pai, mas ali estavam aqueles que ele estava treinando, que dariam seguimento à sua obra. Ali estava exatamente a nata, aqueles que seriam os principais líderes da igreja. E esse vento forte veio para afundar esse barco. E os discípulos que já estavam aprendendo a caminhar por fé, exercitar o nome de Jesus e a autoridade que Jesus tinha conferido a eles, que muitas vezes já tinham orado por enfermos e visto a cura, e já tinham expulsado demônios, mas nesse momento eles esqueceram de quem eram e passaram a usar a força bruta, a inteligência humana, e tentaram vencer as águas que estavam entrando, porque as ondas eram bravas naquele momento, estavam batendo contra o barco, enchendo o barco, inundando o barco. Então essa água que inundava o barco onde eles estavam, eles precisavam tirar, senão o barco iria afundar. Ia pesando, iria afundando cada vez mais. E eles tentaram na força própria e finalmente não conseguiram, então acordaram Jesus, e Jesus levanta, desperta, vê o que está acontecendo, e então diz aqui, a pergunta deles é justamente no 38, Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro, os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa de que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. Acalme-se, fique quieto. Então ele repreendeu o vento, mas ordenou que o mar se acalmasse. E nós precisamos caminhar em autoridade e crescendo na fé, porque precisaremos repreender ventos. Ventos que causam desordem. Tanto são forças que vêm para mudar a ordem da economia do país, mudar a ordem moral de uma nação, de uma sociedade, de uma civilização, mudar a realidade política, mas também vem para mudar a realidade e a paz de uma cidade, trazendo ventos de tribulações, de violência, seja do crime organizado, seja de tantas questões que uma sociedade muitas vezes está vivendo, se envolvendo com crenças demoníacas,
e atraindo a força e a influência de demônios sobre uma sociedade, mas também ventos que vêm sobre uma família, ventos que vêm sobre a tua vida no dia a dia, e de repente tudo muda, simplesmente um pensamento ocorre e te põe para baixo, simplesmente uma lembrança de momentos ruins que você viveu, parece que traz tudo aquilo de novo, parece que pecados que você cometeu e de repente você se sente tão condenado, abatido, mesmo você estando caminhando com Jesus, mas daqui a pouco tudo isso parece que muda, altera a ordem das coisas. E aquela paz que você estava sentindo é abalada e você daqui a pouco fica atribulado. Então são ventos que sopram e mudam a ordem das coisas. Isso chama-se turbulências. E essas turbulências, elas são reais, nós temos que enfrentá-las, lidar com elas. E não deixar elas agitarem as ondas, elas agitarem a água que está calma do mar. E a água significa, muitas vezes, a realidade das coisas, que são alteradas por ventos que sopram com fúria, com bravura para tentar mudar uma situação que está... O barco, ele navega sobre o mar quando o mar está calmo, mas quando o vento começa a soprar, altera a ordem do mar. E isto é uma realidade, isso é uma figura de realidades que eu e você enfrentamos no dia a dia. Enfrentamos em épocas das nossas vidas, enfrentamos na sociedade em que vivemos. Então, queridos, mas a questão aqui é que Jesus, depois de ordenar que o vento, diz aqui, acalme-se e fique quieto, como se Jesus falasse para uma pessoa, ele dá ordem sobre a natureza, sobre a alteração das coisas. Aquilo que está fora de ordem, que está causando desordem, ele ordena que se acalme, que se aquiete. E diz, o vento se aquietou, o vento obedeceu. E Jesus nos deu autoridade à igreja. Ele disse a Pedro, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que tu ligares na terra será ligado no céu. E o que tu desligares na terra será desligado no céu. Em meu nome expulsareis demônios, falareis novas línguas, pegareis em serpentes, se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Ele falou em Lucas 10, 19. Então ele transferiu a autoridade à igreja, ele transferiu a autoridade sobre todo o cristão. O Espírito Santo habita na igreja, habita no cristão. E nós temos autoridade em nome de Jesus. E essa mesma autoridade que ele tinha, ele precisou usá-la. As coisas não aconteceram automaticamente na vida de Jesus. Ele precisou exercitar a fé, exercitar a autoridade que ele recebeu do Pai. E ele delegou essa autoridade sobre os seus discípulos e sobre a igreja. Então ele diz aqui, depois que, diz no final do 39, o vento se aquietou e tudo ficou calmo. A questão era o vento. Quem estava causando desordem era o vento. E muitos ventos sopram sobre lares, famílias, sobre o coração de pessoas, sobre a alma de pessoas, para mudar a ordem das coisas. Aquilo está calmo, organizado, os teus pensamentos estão organizados, a tua fé está organizada, mas de repente vem um vento forte e sopra e muda tudo. Você fica perdido, você perde o controle, você perde a ordem das coisas, como os discípulos. E aí tenta resolver as coisas na força própria, na inteligência própria, quando deveria reconhecer que você precisa então se humilhar, se render ao Senhor, pedir que Ele venha te ajudar. Se você perdeu o controle, não adianta tentar na força própria. Então, no 40 diz, então Jesus lhes perguntou, por que vocês são tão medrosos? Então o medo ainda tenta encontrar lugar em nossas vidas. Quando nós perdemos o controle, quando nós não sabemos lidar com uma situação, nós damos lugar ao medo. E o medo vem e paralisa. O medo vem e cria, na verdade, uma fé negativa, porque você passa a acreditar que está tudo perdido. Você passa a acreditar que não há saída. Então a tua alma está vivendo com turbulências. É interessante porque no Salmo 42, versículo 5 diz, por que te abates, ó minha alma? O salmista está reconhecendo que a alma dele estava abatida, isso é uma turbulência. Quando fica tudo em desordem, você perde a paz, fica aflito, ansioso, angustiado, com o espírito angustiado, com o coração confuso, né? E abala-se
a tua fé. E cria um medo, né? Então, por que vocês estão medrosos? A primeira pergunta de Jesus. A segunda é, como é que ainda não tem fé? Então, ele está dizendo que a fé deles é pequena. Na verdade, aqui essa tradução não é boa, mas quer dizer que a fé deles é pequena, não tinha crescido, eles não tinham fé no nível que eles precisavam ter para enfrentar aquela realidade, aquela situação. Nós precisamos ver situações que nós não crescemos na fé o suficiente para aprender a lidar com elas e nessa nos humilharmos diante de Deus. Então é muito importante isso. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E eles queriam saber, poxa, esse Jesus parece que ele nos surpreende cada dia. E é isso que Jesus quer, nos surpreender cada dia. Esse mesmo Jesus, se nós olharmos mais adiante no livro, nesse mesmo livro aqui aliás, exatamente no mesmo livro de Marcos, nós olhando um pouco mais adiante, Jesus lá no capítulo 14, no verso 32, ele está no Getsêmani, aí já próximo dele ser preso, e dele ser torturado, dele ser morto e depois ressuscitar. Mas ele entendia o que ele estava vivendo, os discípulos não entendiam ainda. Então diz aqui, então foram a um lugar chamado Getsêmani, e ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui e vigiem. Então eu só queria mostrar aqui que o próprio Jesus teve em alguns momentos, ele teve na sua vida a sua alma angustiada, a sua alma atribulada. Ele enfrentou turbulências na alma e no coração. Também eu e você enfrentaremos cada dia. Como lidar com essas turbulências? Por causa de ventos que sopram. Mas a questão não é os ventos. A questão é como nós estamos preparados, firmes em Deus ou não, para lidar com esses ventos. Jesus lidou com uma situação emergente, e às vezes ele lida com situações emergentes em nossas vidas, mas nós não aprendemos as lições que ele quer nos ensinar. Ele não quer só resolver os problemas para nós, prover uma quantia financeira para você quitar uma dívida, resolver um problema, para você fazer o conserto do seu carro, lidar com situações de doenças, de enfermidade, seja o que for que você está passando, existe às vezes a necessidade de uma intervenção imediata, emergencial, urgente da parte de Deus. Mas ele sempre vai querer nos ensinar uma lição. E Jesus ele não deixou de agir em favor dos discípulos e acalmou os ventos, ordenou que os ventos se acalmassem. Talvez ele está dando ordem acerca da tua vida e acerca de algo que você está vivendo e ordenando que ventos se acalmem. Talvez neste momento, a autoridade de Jesus, ele está dando ordem ao anjo para ir até a dimensão de onde você está, onde você vive, na cidade, na região, no bairro onde você vive, na empresa onde você trabalha, lá na sua empresa, lá na sua família. Talvez ele está dando ordem agora para que os ventos que têm levantado e soprado fortemente contra a sua casa, contra a sua vida, esses ventos se acalmem agora, se aquietem agora. Essa é a ordem de Jesus para esses ventos. Ele está falando com demônios agora, ele está falando com Satanás agora, por tua causa, por causa da tua família, por causa dessa doença, desta enfermidade. Ele está mandando esse espírito de feitiçaria embora. Mas não esqueça, ele quer que você e eu cresçamos, nos levantamos em fé, que eu e você passamos a entender para que fomos chamados, a posição que devemos ocupar diante dos ventos que sopram e das turbulências que causam. A turbulência é quando as coisas entram em desordem, é a agitação que se cria. E Deus quer que nós cresçamos na sua paz, a paz que excede todo o entendimento. Cresçamos em esperança, em fé, em confiança. Porque como lidar com essas turbulências da alma e do coração? Às vezes precisamos gastar um tempo orando, clamando, orando em línguas, citando a palavra de Deus, orando a palavra e declarando as promessas do Senhor, para que a alma se acalme, para que estruturas que sempre nos deixaram nervosos, tensos, quando enfrentamos um problema financeiro, quando enfrentamos um problema de saúde,
Às vezes você sente uma dor e você já imagina que é um câncer, já imagina que é isso, que é aquilo, já imagina que você foi contaminado com o Covid-19 e é apenas às vezes uma gripe. Mas ainda que seja, o poder de Deus não diminuiu, ainda é o mesmo. Deus tem poder para mudar realidades que você não pode mudar. Você não deveria se atribular com coisas que você não pode lidar. Quando você já perdeu o controle, é hora de se humilhar e clamar a Deus. E Ele vai ouvir, Ele vai responder. Mas Ele também quer te ajudar a crescer em fé, a ter atitudes diferentes diante de situações que você precisa enfrentar no dia a dia, para que essas turbulências na alma e no coração, elas não mais tenham lugar na sua vida, mas que você seja um homem constante, uma mulher constante, um homem pacífico. Não se ire quando alguém te ofende, mas aprenda a se humilhar. Se doeu, aprenda a perdoar. Jesus disse: ora pelos que te perseguem, faz o bem a quem te faz o mal. Ele disse para nós orarmos e amarmos pelos nossos próprios inimigos. Então qual é a postura do cristão? É uma postura de constância, de confiança. Mas muitas vezes coisas que você enfrenta no dia a dia atribulam a sua alma, criam turbulências, alteram o teu coração. Você já se agita, você já se entristece. Não é mais tempo de você deixar turbulências afetar os seus relacionamentos, seja com o seu cônjuge, com os seus filhos. Mas é tempo de você ser um homem pacífico. Mas primeiro precisa talvez gastar mais tempo jejuando, orando, para que Deus mude o teu coração. Coisas que têm causado turbulências na tua vida. A questão não é os ventos que sopram de fora, mas são as turbulências que eles causam dentro de você. E é um tempo de Deus para a sua vida, para você amadurecer, para você ser levantado como um homem forte, como uma mulher hábil, capaz de lidar com situações. Lembro de Davi, quando ele, em um momento de ira, ele estava exilado na terra dos filisteus. Mas quando ele estava servindo um homem que era um fazendeiro, um homem rico, e ele era Nabal, era o nome desse homem, mas era um homem muito perturbado, muito endemoniado, um homem muito arrogante, e que chegou a hora de Davi pedir que os homens dele fossem buscar comida, porque eles serviam os pastores desse homem. Então, em troca de alimento, em troca de sustento, em troca de algum salário, talvez, chegou a hora de Davi pedir que os homens fossem. E quando chegou lá, Nabal recebeu Davi, a sua esposa Abigail, ouviu tudo isso. Aliás, não ouviu, não estava junto. Então, um criado depois logo relatou a ela que Nabal tinha tomado uns vinhos, tinha tomado alguns tragos e tratou mal os homens de Davi, destratou Davi, disse: quem é esse Davi? Não vou tirar da comida dos meus homens para dar a esse homem e aos homens dele. Então os homens de Davi voltaram para casa e contaram a Davi. Davi se encheu de ira e se indignou e disse: eu juro que hoje mesmo não vai ficar um homem na casa desse homem. Enfim, ele jura matar todos os homens que lá estivessem. E ele marcha então com seus homens, tomado de ira. Davi seria o futuro rei de Israel. Ele cometeria um crime e faria algo fora do propósito de Deus. Então por isso que nós temos que buscar lidar com as turbulências do nosso coração e da nossa alma, para nós sabermos como lidar nos tempos difíceis, termos paz e confiança em Deus, aprendermos a exercer a autoridade que Deus nos deu para acalmar os ventos e as tempestades. Mas Davi naquele momento estava cheio de turbulência. Mas Abigail foi informada por um dos seus servos e ela foi em direção a Davi. Uma mulher segura, levou comida, levou presentes a Davi. Quando chegou, se jogou aos seus pés e disse que quando Deus colocar meu Senhor no trono de Israel, não tenha sangue de Nabal nas suas mãos, esse homem, esse filho de Belial. E Davi caiu em si e viu o que ele estava para fazer. Agradeceu a Abigail, se humilhou a Deus e voltou para casa. E deixou de fazer aquilo que tinha posto no seu coração para fazer. Muitos de nós temos vivido dias de tribulação. E turbulências têm se criado em nossa alma, em nosso coração. Tudo se altera. E aí não é hora de tomar decisões. A única decisão nesse momento é de se humilhar diante de Deus e orar até que se acalme o teu coração, se quebrante a tua alma. E você encontre direção, encontre paz diante do Senhor. Esse é um tempo de buscar, aprender a lidar com as turbulências da alma e do coração. E Deus preservou Davi usando Abigail
Por isso que mais tarde Davi mandou chamá-la, para que fosse uma das suas esposas, porque certamente ele queria no trono uma mulher daquele nível, que hoje você possa ser como Abigail, aprender a lidar nos tempos difíceis. Tanto mulheres quanto homens precisamos aprender com aqueles homens de Deus que nos inspiram, exemplos de grandeza. Que Deus abençoe a sua vida. Curve o seu coração, deixe o Espírito Santo nesta hora vir sobre a tua vida, levar você para um lugar secreto em Deus, e ali você poder olhar no espelho de Deus e ver o que de Deus reflete na sua vida, a imagem que Deus vê em você, o homem, a mulher, o jovem que Ele vê em você. Deixe o Senhor te levantar, não se importe com os ventos. Os ventos não são os problemas é como está a nossa alma e o nosso coração. Se está livre de tempestade, livre de turbulências, se nós estamos em paz, cheios de autoridade, nós podemos ordenar que os ventos se acalmem, que se aquete o mar. É um tempo de autoridade. E Deus está trazendo um revestimento novo sobre a tua vida. Deus abençoe você. Deus cure a tua alma. Deus restaure o teu coração. Que Ele derrame óleo fresco sobre a tua cabeça. Que Ele unja você. Como disse o salmista Davi, que o meu cálice transborda. Unge-me com óleo de alegria, Senhor. E até que o meu cálice transborde. Então Deus traz refrigério para você nesse momento. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.